Sejam muito bem-vindos à abertura do terceiro Fórum Mundial Niemeyer, nesta tarde de 29 de abril de 2024, no magnífico Palácio Itamaraty. Brasília recebe o evento pela primeira vez. Em 2018, o Fórum ocorreu no Rio de Janeiro e, em 2019, em São Paulo, no Memorial da América Latina. Nesta terceira edição, o Fórum Mundial Niemeyer desenvolve o tema central, a revolução pós-desafios e metas para um mundo sustentável, tendo por intuito promover práticas e ações de relevância e responsabilidade em âmbito mundial, nas áreas de arquitetura, urbanismo, ciência, cultura e humanidades. Ao congregar iniciativas em mais de 15 países, o Fórum busca reunir pessoas e instituições de excelência para debater propostas, projetos e práticas sustentáveis para um mundo melhor, mais justo, solidário e humano, por meio de uma verdadeira imersão nesta semana aqui em Brasília, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, reunidos no Instituto Cerzedelo Correia do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tribunal de Contas da União no Brasil. O Fórum Niemeyer é o principal evento para promover desenvolvimento social e econômico sustentável, que vem reunindo grandes nomes, mais de 50 palestrantes, mais de 1.000 participantes e profissionais, contribuindo por meio de palestras, plenárias e talks interativos. O próximo Fórum Mundial será realizado em Portugal em setembro deste ano. Convidamos a compor a mesa de honra desta cerimônia o senhor secretário de Promoção Comercial, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Laudemar Aguiar. O idealizador e presidente do Fórum Mundial Niemeyer, Paulo Sérgio Niemeyer Macol. O secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf. O chefe do gabinete da Secretaria Executiva da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Sérgio Alberto Dias. Representando o governador do Distrito Federal, o secretário de Estado de Turismo, Cristiano Araújo. O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Leandro Graz. O presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, Odilo Almeida Filho. E a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Patrícia Sarkis Herden. Senhoras e senhores, em posição de respeito, teremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Fino Ipiranga
Honrados com a participação das senhoras e senhores presentes, ouviremos o arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer Macol, bisneto do mestre Oscar Niemeyer, conhecido no cenário da arquitetura e das artes visuais por possuir uma abordagem única que combina inovação, tradição e uma conexão com o legado de seu bisavô, tornando-se o único arquiteto vivo da linhagem de Oscar Niemeyer. Com a palavra, o arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer Macol. Aqui mesmo? Pode ser. Bem, queria agradecer a todos pela presença. A ideia desse fórum que a gente faz é trazer para o Brasil a grandiosidade que ele tem e integrar o Brasil com o mundo através dos saberes como meu avô gostava. O Oscar dizia que a gente precisava não podíamos ser especialistas e que era importante conhecer as variadas culturas e saberes e se integrar e ser solidário com o próximo e os povos. Então, queria agradecer a presença da UNB também. Eu vou caminhar para lá, eu acho que está ali o agradecimento, né? Tem um monte de gente que eu gostaria de agradecer. Desculpa o protocolo, eu não sou muito bom nisso. É isso. E o objetivo desse projeto é a gente trazer para o Brasil a ideia dos grandes fóruns que acontecem, ao invés de viajarmos pelo mundo, visitando os fóruns, ter um de importância no Brasil, que não é um fórum só sobre arquitetura e Niemeyer, mas é um fórum sobre filosofia, arte, cultura e humanidade, principalmente. Então, queria agradecer, a princípio, todos que estão na mesa, pelo empenho e pela ajuda que deram para poder realizar esse projeto. Espero que seja o terceiro de muitos e que possa engrandecer o nosso país com essa troca de saberes através das cidades. O desenvolvimento da cidade é a célula de um país. Quando nós desenvolvemos todas as cidades, nós vamos estar desenvolvendo todas as regiões e aí vamos ter um país mais igualitário, mais solidário. Então, é muito importante que a arquitetura e o urbanismo trabalhem no conceito de pensar a cidade na mobilidade urbana, na moradia, na habitação de interesse social e várias outras questões que são super importantes numa cidade. O que a gente chama de cidade inteligente, mas não uma smart city, uma cidade inteligente do ponto de vista social e integrado e mais humana para todos os moradores, como Oscar gostaria. Oscar dizia que em Brasília tinha que ser assim e que quando Brasília cresceu e vieram todo mundo, quem ajudou a construir foi morar nas cidades satélites e que ele achava que isso era uma pena, que ele achava que todos iam viver juntos numa cidade planejada. Então, eu queria agradecer o patrocínio da Hoffman, sem a qual não seria possível, a Fora Engenharia, que é o Harrison, parceiro e sócio, que está aí. Queria agradecer a organização do Paulo Otávio, sem o qual também nada seria possível, o Hotel Meliá, o Brasília Palace Hotel, onde nós estamos fazendo a reunião e o nosso QG. Queria agradecer a Vila, queria agradecer a Estúdio Vetro, queria agradecer a Elípsia, a Macol Arquitetura, que é meu pai, que a gente, sempre que eu preciso, recorro ao patrocínio, e ele ajuda. Top Colors, Casa Parque, o shopping que está ajudando a gente também, que tem a ver com arquitetura e design. Correio Brasiliense, que está na primeira hora. Grupo GPS, que também... Correio Brasiliense é quase nosso patrocinador oficial. Agradeço muito o empenho, o apoio da Ana, do B, do Guilherme e da Silene. Casa da Moldura, que tornou viável e possível a gente ter essas gravuras inéditas que estavam no meu armário e são originais do Oscar. A Faculdade Roberto Miranda, que está disposta a construir uma escola Niemeyer de nível nacional e internacional, e que é nossa apoiadora. Aos apoios de primeira hora e fantásticos da CETUR, do DF, na figura do Cristiano. Sem ele, acho que não seria possível fazer esse fórum com esse porte que a gente está conseguindo. Queria agradecer ao Ministério
das relações exteriores na figura do embaixador. Sem o embaixador, a gente não tinha conseguido. Obrigado, Laudemar, por tudo, pela porreação que a gente te causou também. Quebramos vários protocolos durante o processo. Ao CalDF, a Patrícia também ajudou no que pôde. O IAB-RJ, o IAB Nacional, o IAB-DF, o IAB Nacional, o Odilo, o IAB-Rio, a ABEA, Cadu é o presidente da ABEA, Associação Brasileira de Ensinos das Entidades de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Federação Nacional dos Arquitetos, o IFAM, Leandro Graz, obrigado também, CalBR, já falei, CODES DF, CIALP, na figura do Vitor Miguel, representante da comunidade, o Conselho das Entidades de Arquitetura dos países de língua portuguesa, estão representados aqui pelo Vitor Miguel, na África e em Lisboa, ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, ao IBGE, na figura do Márcio Porchman, que vai fazer parte do fórum, e empenhou e apoiou a gente, ao TC Group, também, que ajudam a gente com as meninas aqui, muito obrigado, a FINEP, na figura do Pancera, o Pancera tornou possível o nosso coquetel, e vai algumas coisas que nós estamos realizando também. O NB está cedendo vários voluntários e logística, obrigado, Beni, obrigado todo mundo. Tecnopuc e ao São Gonçalo Esporte Clube, que é um projeto social que nós estamos fazendo, que também está apoiando e ajudando. Então, vou ler uma carta, para não me estender muito, que meu avô escreveu, que por acaso... Danilo, sem você também nada podia acontecer. O Danilo nos ajudou, tramitou, falou comigo de madrugada, e sem ele não teria sido possível. Sérgio, muito obrigado pela presidência, está dando esse apoio, pelo ministro Padilha ter apoiado o projeto, e estamos juntos foi um prazer enorme também estar junto com vocês realizando. Eu esqueci de alguém? Esqueci de alguém? Acho que não, né? Ao Senado, obrigado, ao cerimonial. E queria agradecer, eu vou ler uma carta do meu avô, que é muito oportuna, por estarmos numa época de eleição, uma carta antiga, mas que ele manda para um político na época, um redator, falando de política. Mas não é política, na verdade. Senhor redator, as eleições para presidente da República estão por poucos dias. Pode falar aqui, que aí você não precisa ficar segurando. Perfeito. Obrigado. O Laudemar virou, além de tudo, um amigo. Senhor redator, as eleições para a presidência da República estão por poucos dias e devo definir-me como se impõe. Não pretendia repetir o que fiz a vida inteira, votando na linha política do PCB, e para ficar mais à vontade dele, pedi licença. Em pouco tempo percebi que, para a maioria dos meus amigos, as eleições não tinham, desta vez, maior importância, quando um deles se pronunciava a favor de um dos 4 candidatos mais contados, aceitava ao mesmo tempo que os outros não eram ruins nem reacionários, que não havia nem uma zebra, como já aconteceu, ameaçando o país. Os pontos básicos que reclamamos todos compreendiam defender a justiça social, nossa soberania, a solidariedade aos nossos irmãos da América Latina. E o assunto das eleições foi assumindo para mim outra, e eu inverti. Vou começar. Bem, esse é o parte da política. E o assunto das eleições foi assumindo para mim outro significado, prevalecendo os caminhos mais íntimos das intimidades, das amizades. Votos nos meus velhos amigos e JK. Quando falam de Brasília, quase sempre aconselho conversar com seus moradores, que na sua grande maioria dela não querem sair. E a vida tranquila, habitação perto do comércio e das escolas as crianças, como em outras cidades não acontece, a brincarem pelas áreas de lazer e o ambiente sadio e acolhedor. Acostumado ao clima e das competições e inveja da imprensa que aceita e estimula, prefiro geralmente não participar dessa discussão.
e dizer apenas que Brasília cumpre seu destino, que representa o esforço fantástico dos que construíram, realizada que foi em apenas 4 anos, e que nela colaboraram milhares de brasileiros, a maioria vinda das áreas mais pobres do país, todos preocupados somente em manter o prazo de inauguração fixado e fazê-la uma cidade feliz. Mas conforta-me sentir que em nenhum país do mundo uma cidade como Brasília foi realizada em tão curto espaço de tempo, o que demonstra a capacidade do nosso povo, quando empenhado numa causa patriótica como foi a construção da nova capital. E Brasília resiste a todas as ciladas dos que, por motivos políticos, procuram desmerecê-la ou, o que é pior, quando, por motivos pessoais, frustrações e despeito, colaboram nessa triste tarefa. Graças a José Aparecido de Oliveira, Brasília é uma cidade tombada, considerada pela Unesco Patrimônio da Humanidade, o que a torna intocável. Mesmo de longe, estarei sempre pronto a defender esta cidade que Lúcio Costa desenhou, que JK tanto empenhou e construiu, e seu grupo sabem defender. Oscar Niemeyer. E eu queria quebrar um protocolo também um pouquinho, queria convidar aqui para a mesa o Haroldo Pinheiro, só para fazer 1 minuto cada um. Queria apresentar os arquitetos pioneiros de Brasília, Walter Macol, Cláudio e Luiz Salviano. Eles não só fizeram parte da equipe do meu avô, foram amigos, ainda namoraram a minha mãe. Estou falando do grupo como um todo. E fizeram da Brasília, que a gente conhece, uma história, uma epopeia. Eles participaram dessa epopeia junto com o meu avô. Então, 1 minuto cada um. Eu quero saudar todos os membros da mesa que presidem essa reunião, todas as pessoas, amigos, correligionários e que participaram ou não da vida do Oscar, mas que têm a oportunidade hoje de rever um pouco a história, a saga Oscar Niemeyer em Brasília. E eu considero esse momento tão importante que eu não quis falar de improviso. Então, vocês vão me desculpar, mas eu fiz aqui um brevíssimo relato, já que o Paulo só me deu 1 minuto para falar. Eu já extrapolei 1 minuto, mas eu vou falar aqui, em meu nome, da minha família, aquilo que me passa e que foi um desafio que o Paulo me propôs para falar de Oscar Niemeyer, em 1 minuto. Deixa eu pôr o óculos aqui, que eu já estou meio velhinho, né? Brasília, enquanto cidade, teve o privilégio de ser projetada por 2 gênios do urbanismo e da arquitetura. Lúcio Costa, que elaborou o projeto urbanístico, afirmou: nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, isto é, o próprio sinal da cruz. E assim se fez, assentando sobre a terra vermelha do cerrado, assentando sobre a terra vermelha do cerrado seu projeto urbanístico. A partir daí, Oscar Niemeyer, para mim e para todos aqui, o melhor e maior arquiteto do Brasil, reverenciado em todo o mundo, projetou os principais edifícios públicos sobre os traços de Lúcio Costa, dando vida a esta cidade extraordinária, que podemos afirmar, única no mundo até hoje.
sendo reconhecido pela Unesco, principalmente pelas obras projetadas por Oscar Niemeyer, como patrimônio cultural da humanidade. Reafirma, portanto, que o projeto urbanístico implantado só passou a ter vida graças às obras de Oscar Niemeyer, com seus edifícios que abrigam todos que nela vivem e trabalham, deixando de ser urbes para se tornar civitas. Boa tarde a todos. É a primeira vez na minha vida, nos meus 80 anos, que eu falo para um público desse tipo tão seleto, tão importante, e que eu estou muito comovido com a participação disso. Ontem, conversando com o Salviano, os colegas, o que eu posso dar é mais um depoimento pessoal do que propriamente uma colocação urbanística que o Salviano já fez. Nós crescemos, nascemos aqui nessa escola, chegamos aqui em 63 para aprender faculdade de arquitetura, e a gente lia pelo plano piloto, que rua que tinha que entrar, pelo desenho do Lúcio Costa. Não tinha ainda um desenho oficial, a gente fazia pelos croquis que a gente tinha na mão. E agora, passado esse tempo de 63 para 2043, são quanto? 60 anos. Ontem, conversando na mesa lá no almoço, a gente estava conversando se algum dia na cabeça desses idealizadores passou aquela, assim, que eles iam influenciar, que eles iam criar, que eles iam estabelecer toda uma nova maneira de ver a vida, as artes, a cultura, né, que Brasília provoca. Então, até que ponto 2 pessoas, ou 3, ou 4, algumas, as primeiras pessoas conseguem fazer toda uma mudança no destino da humanidade. É extremamente significativo a importância disso. Não é nem a cidade, ela é uma consequência, ela é o parâmetro, ela é o diretor físico dessa questão. Eu hoje estou aqui com o filho do Paulo, acompanhando meu filho, pai do Paulo, que eu tenho que atribuir uma palavra ao nome dele, que é a forma aguerrida como ele defende o nome do Oscar, o trabalho do Oscar, a cidade de Brasília e tudo mais. Que ele fala, vamos lá, vamos junto comigo, você participou, eu sempre me recusando, mas dessa vez eu vim e aí eu achei que era muito importante, que ele fala, vamos pegar projeto, mas não pega nada, não pega um projeto, porque aí aparece o outro fórum, a outra entidade, e ele que não quer saber, ele não pensa no dinheiro, ele pensa mesmo no próprio fórum, a próxima vez que ele vai conseguir engrandecer o nome do Oscar e o nome da cidade. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, e é simplesmente um testemunho pessoal. Me despeço aqui, muito obrigado. Peço licença aos senhores da mesa, aos presentes, porque eu tenho uma grande dificuldade de falar 1 minuto. Em geral, tenho inspiração para meio minuto, mas falo 2 horas, quase sempre dei aula na universidade 4 horas seguidas, então, para mim, era melhor lembrar das coisas boas no final, quando lembrava. Agora eu não me lembro mais das coisas no final, nem no começo. Mas eu estou muito satisfeito de participar desse evento, de encontrar com o Walter Macol, com o Salviano, com essas pessoas que eu conheço de longa data. Eu dava aula no Elefante Branco e o Macol sempre vinha lá no final da tarde, sabe? Porque a esposa dele era, a que se tornaria esposa dele, era minha aluna. Ele vinha sempre, eu não sei por que era. Mas eu fiquei feliz porque ela escolheu bem, está aí o Paulinho para mostrar.
E eu queria dizer que eu não participei da construção, mas quando eu cheguei aqui em Brasília, não tinha nenhuma árvore maior que eu, com 12 anos. E hoje eu vivo na Cidade Parque. E eu vejo as pessoas que são daqui, que trabalham aqui, que vivem a luta política aqui, e fico assim, embevecido de morar aqui, principalmente quando eu vou às outras cidades, quando eu tenho que dirigir em outras cidades, sabe? Eu sinto a felicidade de viver em Brasília. Portanto, eu vim para cá em 1963, 64. Agora, tem duas coisas interessantes. Eu não sei se vocês sabem que não existe outra cidade patrimônio cultural da humanidade. Chandigarh, na Índia, feita pelo Corbusier, fez sucessivas tentativas e não conseguiu. Eu me pergunto por quê. Será que é pela qualidade dos nossos políticos? Também, né? Porque teve alguém que levou uma carta pedindo isso e tal. Mas é interessante a história da arquitetura da gente e do Corbusier. Eu gosto de fazer umas brincadeiras. Você sabe que a primeira igreja católica do mundo que foi projetada como a igreja moderna no mundo foi a brasileira, lá a Capela de São Francisco, na Pampulha? Só 5 anos depois é que nosso mestre Corbusier fez uma igreja católica moderna na França. E quando eu encontro tantas pessoas voltadas para essa questão, não só de Brasília, mas da arquitetura, da tecnologia, de todas essas coisas que envolvem a nós arquitetos e aos demais que convivem com a gente na luta, eu me sinto muito orgulhoso e feliz de participar e saber que nós estamos juntos. É isso. Era só 1 minuto, infelizmente, me desculpem. Obrigado. Não vou submetê-los a isso, não. Está pedindo para contar uma história do Oscar aqui, mas não vou fazer isso, não. Eu vou cumprimentar aqui as personalidades aqui da mesa, né, e agradecer a todos, né, pelo apoio que deram aqui ao nosso amigo Paulinho, né, e agradecer principalmente a ele, ao Paulo Sérgio Niemeyer, por trazer a presença do Oscar, né, aqui a Brasília, mais uma vez, através das palavras que ele leu aqui, ele próprio, né, a imagem que lembra muito, né, o bisavô dele, né, é uma felicidade estar num ambiente assim que tantas pessoas conhecem a importância cultural, né, do Oscar para a humanidade, não só para o Brasil, né, nos orgulha ser ele brasileiro, né, mas para o nosso tempo, né. É realmente um privilégio, né, ter sido contemporâneo de Oscar Niemeyer, Dr. Lúcio e todos os mais. Então, agradeço muito, viu, Paulinho, por ter trazido o fórum esse ano aqui a Brasília e com a presença, né, de colegas como o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, a presidente do CAL Brasil, o secretário-geral da União Internacional de Arquitetos, do CIALP, enfim, colegas arquitetos que nos representam aqui no Brasil e em todo o mundo, né, junto à Organização das Nações Unidas e tudo. É uma alegria ter a presença de vocês aqui, corroborando, né, esse orgulho para todos nós brasileiros, né. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado. Queria agradecer, então, eu queria só fechar. Eu viajo o país inteiro fazendo palestras sobre o meu avô, e a importância do fórum, que era o fechamento que eu queria fazer,
O meu avô, o Oscar eu considero o nosso Salvador Dalí, o nosso Picasso. Eu considero ele um grande artista, um grande divisor de águas assim, do Brasil com o exterior. E como o Darcy dizia, que ele vai ser lembrado daqui a 3.000 anos, etc., com os palácios e tudo que fez. Então, o fórum, por coincidência, ser neto do Oscar e ele ser quem é, eu achei que caberia fazer um fórum mundial Niemeyer. Inclusive, uma vez com o Cadu, aqui na frente, estava conversando, ele falou assim, mas você quer fazer tudo mundial? Mas o Oscar é mundial. A gente consegue romper barreiras e romper divisas. Ele era o embaixador brasileiro e ele foi um grande amigo da embaixada brasileira. Ele abriu o fronte. Ele disse que, em Constantine, ele disse que quando os engenheiros franceses não conseguiram calcular o prédio de Constantine, ele levou Joaquim Cardoso para mostrar que brasileiro não era índio, que brasileiro não tinha capacidade. E ele consegue romper barreiras, inclusive ganha de Corbusier no projeto da ONU. O projeto da ONU é uma obra do Oscar Niemeyer, e ele ganhou um concurso onde Le Corbusier participava. E os presidentes brasileiros abrem as Assembleias Gerais da ONU por causa de Oswaldo Aranha e Oscar Niemeyer. Então, é onde o mundo se encontra sobre a égide dessas personagens. Então, o fórum, ele é isso. Queria convidar todos. Eu vou fazer um painel também com os pioneiros lá no fórum, para eles contarem umas fofocas de Brasília e de Oscar. E queria deixar claro, então, que o legado, a ideia do fórum é o legado do Oscar como um propulsor e difusor de cultura brasileira e integração das Américas e do mundo, como Oscar previa e queria. Então, agradeço a todos. E agora o protocolo. Eu não sei. Obrigado. Registrar a presença aqui do governador Paulo Otávio, que já foi mencionado, o presidente do LIDE e também das organizações Paulo Otávio. A presidente do Conselho da Mulher Empresária da CDF e vice-presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Ivonice Campos, a vice-presidente Lúcia Félix e também o Miguel Jabur, querido Miguel, aqui representando o Correio Brasiliense. Obrigado. Passamos, então, a palavra à senhora presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Patrícia Sarkis Herden. Boa tarde. Queria parabenizar a mesa, principalmente o Paulinho, por essa excelente iniciativa. Trazer esse fórum para Brasília é muito emblemático. Brasília, que é um museu a céu aberto. As obras de Oscar nos inspiram e nos elevam, nos traduzem toda a graça e beleza das formas em um contraste de um céu azul e puro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem particularmente, uma proximidade muito grande com Oscar Niemeyer. E aqui, vendo o nosso primeiro presidente, Haroldo, isso se torna ainda mais rico. Niemeyer recebeu do CAL o registro profissional número 1 e gentilmente cedeu os direitos de imagem para a campanha de divulgação da Carteira de Identidade Profissional do Conselho. Por mais de 50 anos, foi um dos grandes defensores da criação de um conselho próprio para arquitetura e urbanismo, o que se concretizou em 31 de dezembro de 2010, pela Lei 12.378. Na ocasião do falecimento do mestre Oscar, eu vou ler aqui as palavras do nosso primeiro presidente, Haroldo. Ele falou: prezados colegas, como todos aqui em Brasília, estamos profundamente tristes com a notícia que nos alcançou quando estávamos no Memorial JK, com colegas de todo o Brasil, arquitetos e urbanistas, convidados de diversos países, na abertura do Seminário Internacional do CAUBR. O nosso conselho, que ele ajudou a fundar, sua vida foi uma homenagem à arquitetura, sua obra uma celebração à vida. Vai o mestre Oscar de tantos amigos, fica a história, o exemplo formidável do urbanista, que ainda inspirará as gerações que prosseguirão trabalhando por um futuro mais belo e fraterno. Obrigada.
Agradecemos também a presença dos embaixadores do Chile, da Argélia, do Líbano, Portugal e Espanha. Muito obrigado pela presença. Ouviremos a seguir o presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, Odilo Almeida Filho. Vamos ser repetitivo. Queria saudar a mesa na presença do embaixador Laudemar e do Paulo pela iniciativa, mais uma vez exitosa, né? Cheio de percalços, né, Paulo? Cheio de dificuldades, mas mais uma vez exitosa. Queria saudar a plenária na pessoa do primeiro ex-presidente do IAB Nacional, Haroldo Pinheiro, e primeiro presidente do CAU. Foi uma pessoa que, durante muitos anos, lutamos para criar um conselho próprio, e, em nome dessas pessoas, queria saudar todos os demais presentes, né? O IAB ele tem o orgulho de ter, muitas vezes, homenageado o Oscar Niemeyer. Em 2014, nós fizemos o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que eu presidi, homenageando o Oscar Niemeyer. Vários outros congressos, nós tivemos a presença dele em vida. O Oscar Niemeyer foi associado ao Instituto de Arquitetos do Brasil, que é um elemento assim, de muito orgulho para nós, né? Então, a presença do fórum na cidade, concebida por ele, né, Paulo, pela primeira vez, o Fórum Niemeyer em Brasília, né, é um momento de junção de ideais, de visões, né, de compreensões e de conquistas, e também de encontros. Então, nós ficamos muito felizes com a programação que está sendo que foi montada, com os nossos parceiros internacionais que estão chegando também para palestrar, né, com os conteúdos das discussões, com a visão de futuro que o Fórum traz, e desejamos a todos um encontro muito proveitoso e de muitas trocas, de muitas memórias, de muitas lembranças, mas também vislumbrando as conquistas e os desafios que nós temos para um mundo que vive num processo de grandes transformações causadas pela mudança climática, causadas pela urbanização acelerada em que vive e que precisa de soluções para abrigar os bilhões de pessoas que vivem nas cidades. Muito obrigado e um bom fórum a todos. Registramos e agradecemos a presença da presidente do Grupo de Mulheres Empresárias da FEComércio, Beatriz Guimarães, e também a jornalista Paula Santana, do Grupo GPS. Obrigado pela presença. Ouviremos a seguir o senhor presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Leandro Graz. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite. Gostaria de saudar toda a mesa. Agradecer ao Paulo também por ter feito essa homenagem tão justa e necessária aqui a essas figuras, nossas referências, que não só conviveram, mas colaboraram diretamente para esse sonho, que é o legado de Niemeyer, que vai para muito além de Brasília, e que hoje nós temos uma responsabilidade muito grande de preservar, não só na figura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas também somando energia com todas as representações do setor privado, do setor público e da sociedade civil organizada, que sem estarem juntas, não haverá preservação do patrimônio. E nós aqui em Brasília sabemos disso. Sabemos o que é viver numa cidade tombada, o que é viver num patrimônio. Portanto, isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta também a importância de nós darmos as mãos, a importância de nós podermos partilhar, e creio que esse momento vai ser um momento muito oportuno para essa partilha, e entender que patrimônio são pessoas. Portanto, também uma cidade como a nossa tem como sua maior joia, sua maior riqueza as pessoas que vivem nela. E tem uma visão de que esse sonho ele foi parcialmente interrompido, porque essa cidade que foi planejada, sonhada de uma forma inexplicável, uma cidade que era para ser da integração, bucólica, verde, parque, infelizmente ela foi prosperando numa lógica de desigualdade, numa lógica também, em boa parte do seu entorno, sem planejamento, sem organização. Então nós temos uma tarefa, e este encontro pode ser mais uma chance para pactuarmos sobre isso. A tarefa de retomarmos o sonho.
O sonho de JK, o sonho de Niemeyer, o sonho de Lúcio, o sonho daqueles que imaginavam uma cidade para todos e todas, uma cidade justa, uma cidade da fraternidade, uma cidade em que as pessoas não fossem excluídas, mas sempre incluídas e contempladas na sua dignidade. Então, que esse encontro possa nos inspirar a essa construção conjunta, a essa unidade e darmos as mãos para que nós consigamos atingir esse objetivo. Foi muito bom chegar aqui e ser interrompido várias vezes com abraços, apertos de mão, por pessoas que amam Brasília e amam o Brasil. Portanto, que assim nós possamos expressar esse amor, esse afeto, de forma concreta pelo nosso trabalho. Que tenhamos um excelente encontro, saúdo todos e todas aqui, e é uma honra, um prazer podermos estar juntos. Um grande abraço a todos e uma excelente tarde. Obrigado pela presença, presidente do CREA do Distrito Federal, Adriana Rezende. Ouviremos a seguir as palavras do senhor secretário de Estado do Turismo do Distrito Federal, que representa o senhor governador do Distrito Federal nessa oportunidade, Cristiano Araújo. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa em nome do embaixador Aldemar e do Paulo Sérgio Niemeyer. Prazer, Paulo. Dar um abraço ao meu amigo, também companheiro Leandro Graz, que está presidindo o IFAM. Dar um abraço muito carinhoso no presidente do PSD, Paulo Otávio. Paulo, obrigado por todo o apoio que você tem dado aqui à nossa gestão no turismo. Cumprimentar todos os arquitetos aqui presentes, né? O ex-governador Salviano, vejo ali também nas fileiras. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Olha, para mim é motivo de muita satisfação estar podendo apoiar esse Fórum Niemeyer, terceiro Fórum Niemeyer, né? Primeiro pelo respeito, né, à nossa história, à história da nossa cidade, né, a nossa essência. Paulo Otávio, a gente é fã dessa cidade, né? Eu cresci aqui, as oportunidades foram me dadas aqui. Recentemente conseguimos, através da Inframérica, um documentário pela CNN, ficou muito bacana, Paulo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na parte de gastronomia, turismo e gastronomia, com a Daniela Filomeno. E foi um documentário muito bacana, onde nós podemos enaltecer, mostrar um pouco da nossa cidade, contar um pouco da nossa cidade. Esse palácio aqui que nós estamos tem várias histórias, né? É um pensamento de Lúcio Costa, junto com o Oscar, para recebermos aqui as delegações, né, as pessoas. Os prédios de 6 andares foi pensado por Oscar Niemeyer para que os pais pudessem gritar e convidar os filhos para poderem subirem, né, nessas nossas entrequadras, né, que são todas pensadas ali, a escola, a classe ali da escola, então foi pensado ali para que as pessoas chamassem, né, ali os pais chamassem os filhos. Então é muito rica a história de Brasília, muito interessante a história de Brasília. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo, que ele me contou a importância desse debate que ele vem fazendo, mas, sobretudo, trazer o nome de Oscar Niemeyer, eu certamente apoiei esse evento, né, demos total apoio a esse evento dentro do que foi possível, justamente por respeito a essa história do Niemeyer, né. Então, quero dizer a vocês que eu desejo um bom fórum de discussão. Trago aqui um abraço em nome do governador Ibanez, em nome de toda a equipe de governo, toda a Secretaria de Turismo. Agradecer em nome da Priscila do Franco e toda a equipe da Setur, né, cumprimentar toda a opinião pública aqui também, em nome do Miguel Jabur, ali, que está aqui representando o Correio Brasiliense. E cumprimentar a todos de maneira muito especial e dizer que nós estamos aí, à disposição de vocês, mostrando Brasília para o mundo, mostrando as coisas boas que Brasília tem, a história, apesar da pouca idade, mas a grande história que Brasília tem. Então, a todos um bom fórum, muito obrigado. Na sequência, ouviremos o senhor chefe do gabinete da Secretaria Executiva da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Sérgio Alberto Dias. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar o Paulo, agradecer pelo convite, em nome do ministro Alexandre Padilha. Eu estava aqui pensando, Paulo, eu tenho um filho que é professor de português e ele me fala sempre do sentido das palavras. A palavra cultura, na sua etimologia, literalmente significa cuidar. Então, você fala floricultura, cuidar das flores. Agricultura,
cuidar das terras. A palavra cultuar, ela vem da mesma raiz, que significa cuidar das coisas sagradas, ou das coisas de Deus. Eu penso que esse fórum, celebrar Oscar Niemeyer, é um convite para que nós aprendamos, né, a cuidar do nosso patrimônio, cuidar das coisas. Né? Então, a cultura, construir cidades é você falar da cultura, é você falar do cuidado com as pessoas. Nós precisamos aprender com Oscar Niemeyer a pensar cidades que cuidam das pessoas, de um país que cuida das pessoas. É bom a gente lembrar que Brasília é um palco da pluralidade, da diferença. Eu posso pensar diferente do outro, mas não preciso querer matar o outro. Eu posso pensar, divergir do outro e respeitar o outro. Então, eu penso que celebrar Oscar Niemeyer nos faz pensar formas de convivência num parque, como ele pensou. Então, estou feliz por estar aqui, representando o ministro de Relações Institucionais do presidente Lula, em que nós precisamos tanto reabilitar o nosso espaço de convivência, da democracia, do respeito ao outro, do cuidado. É tempo de celebrar Oscar Niemeyer. Boa tarde. Ouviremos agora o senhor secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf. Olá, boa tarde a todos, todas. É um prazer enorme estar aqui representando o Ministério do Meio Ambiente. Parabéns, Paulo, né, por reunir esse grupo de pessoas, esse evento. Em nome do nosso querido embaixador, Laudemar, queria cumprimentar todos os membros da mesa, todos que estão presentes. Discutir cidades, sustentabilidade, meio ambiente urbano, é algo que está no nosso coração lá no Ministério. A ministra Marina Silva, ela tem quase que uma vida toda lutando e trabalhando pela transversalidade da agenda ambiental, essa transversalidade que a gente vê no urbanismo, que a gente vê na mobilidade, no desenvolvimento urbano, e cada vez mais a gente vê que o tema ambiental, em especial associado com as nossas cidades, no urbanismo mais moderno, ele é hoje, talvez, a política mais transversal de todas, inclusive aqui no governo. Né? Hoje, 50 de 88 programas do PPA participativo feito pelo governo federal são sobre o tema ambiental. É a agenda mais transversal de todas. E não é à toa que, nesse PPA participativo, quando a sociedade foi ouvida, o tema que ganhou número 1, do ponto de vista de votação da sociedade, tenha sido o tema de emergência climática. Nós sabemos, o mundo vive grandes crises. Crises hoje políticas, geopolíticas, guerras, mas tem 3 grandes crises que nos acompanham nesses últimos anos: mudança climática, a perda da biodiversidade, a poluição, seja ela do ar, da água e todas as outras. E essas 3 grandes crises globais, elas têm que nos fazer repensar muito a maneira como a gente vive nas cidades, como a gente consome os bens, os produtos que a gente consome. E cada vez mais a gente vai ter que criar soluções que passam pela liderança das cidades. Tudo ocorre nas cidades. As cidades são o centro do desenvolvimento urbano. A gente sabe o desafio que foi essa urbanização desorganizada que muitas cidades do mundo em desenvolvimento tiveram, inclusive aqui no Brasil. Eu mesmo mudei para Brasília o ano passado, né, no começo do ano passado, e estou tendo esse privilégio de morar numa superquadra, com o comércio, com o lazer, com cultura, tudo ali próximo. Eu que morei a vida inteira em São Paulo, a cidade de São Paulo tem os seus desafios urbanos, né, suas ilhas ali que funcionam muito bem, mas desafios macro cada vez maiores. Depois, quando fui para o interior de São Paulo, fiquei 15 anos lá na cidade de Campinas, a gente via esse grande desafio das médias e grandes cidades brasileiras que cresceram
no sentido da elite morando em condomínios fechados nos arredores da cidade, e a cidade, no seu ambiente central, perdendo muito da sua vitalidade. E é tão bom ver e saber, né, que o Brasil criou uma cidade como Brasília, exportou, do ponto de vista de tecnologia social, essa metodologia, e a gente é referência no mundo pelo legado, né, de todos esses criadores da cidade. E nós, lá no Ministério do Meio Ambiente, hoje, pregando por essa transversalidade, temos o Ministério da Fazenda liderando o plano de transformação ecológica, temos o Ministério da Indústria com um plano de indústria verde e sustentável, né, agora uma nova estratégia nacional de economia circular, cada vez mais criando políticas entre os ministérios, e teremos, nesse próximo mês, na Semana do Meio Ambiente, né, se tudo correr bem, o presidente da República sancionando um decreto de criação de um programa novo chamado Cidades Verdes Resilientes, que é essa tentativa de muitos anos de fazer com que todas as políticas urbanas sejam integradas com uma coordenação maior. Ministério das Cidades, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e todos os outros, debatendo esse futuro. A gente precisa fazer com que as cidades voltem a pensar a cidade mais densa, mais compacta, com o uso do solo misto, promovendo o acesso à cultura e educação de uma maneira mais rápida e organizada. E, para mim, é um privilégio enorme estar aqui num fórum como esse, pretendo acompanhar um pouco dos debates, né, que vão ocorrer. Cada vez mais a gente precisa que nossos prefeitos entendam que eles são os atores mais importantes nessas grandes transformações urbanas que a gente precisa. É claro que o governo federal tem sua importância, o governo estadual também, mas quem está lá, na frente, discutindo com a sociedade e mudando a maneira como as pessoas vivem, são os prefeitos. E as cidades têm um papel crucial nessa grande transformação ambiental. Eu fico muito feliz num fórum como esse e participar em nome do Ministério de um evento tão importante. Obrigado. Agradecer a presença do Aurélio Tavares, da Ilha da Madeira, e também da Fundação Luso-Brasileira, na pessoa de seu presidente, Paulo Campos. Encerrando esta cerimônia, as palavras do senhor secretário de Promoção Comercial, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Laudemar Aguiar. Boa tarde a todas e todos. Vocês têm sorte, eu estou entre vocês e o coquetel, mas, por sorte, os que falaram antes de mim pegaram mais da metade do meu discurso, que ia ser de 2h30, então agora vai ser um pouquinho mais curto. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos integrantes da mesa, enfim, em nome do Paulo Niemeyer, que é o organizador do evento, e também agradecer a presença de todos, em nome do ex-governador e senador Paulo Otávio, que está aqui presente, mas, sobretudo, aos que são os protagonistas reais desse evento, que são os arquitetos e urbanistas. Então, foi ótimo ter ouvido os iniciadores de Brasília, que estiveram aqui desde o início de Brasília, e também a presença do presidente do Instituto dos Arquitetos Brasileiros, IAB, e a presidente da CAL. Aliás, já que estamos falando de inclusão e de humanismo e equidade, lamentar que somente uma mulher esteja na mesa, mas pelo menos tem uma mulher. A escolha do terceiro fórum ser aqui em Brasília, obviamente todos já falaram da importância, por ser Brasília a coroa da obra de Oscar Niemeyer, e eu considero, não por ser diplomata, mas por ser arquiteto frustrado, considero o Palácio Itamaraty a joia da coroa. Então, é realmente icônico ter escolhido o Palácio Itamaraty. Nós podemos fazer esse evento aqui no Itamaraty. Nós celebramos, como todos disseram, a memória de Oscar Niemeyer, não só como arquiteto, mas, sobretudo, o humanismo do Oscar Niemeyer. Acho que esse que é o ponto principal. Nós estamos num momento de grandes transformações na sociedade mundial, global, novas tecnologias emergindo, inteligência artificial, daqui a pouco computação quântica. É uma revolução tecnológica exponencial que vai mudar, já está mudando com as mídias sociais, com o digital, a forma como nós vivemos e como nós vamos viver. Todos os impactos que isso vão ter
na nossa vida diária, né? Não só em relação ao emprego, em relação à mobilidade, em relação a acesso às coisas. E aqui no Itamaraty nós estamos, como vocês sabem, no meio da presidência do G20. E os eixos principais dados pelo presidente Lula para a nossa presidência do G20 foram, primeiro, a reforma das instituições internacionais globais, não só Nações Unidas, mas também os organismos financeiros internacionais de Bretton Woods, que têm que expressar mais, atualizando, o que é a geopolítica atual e a importância dos países em desenvolvimento, o que se chama Sul Global. Também a questão das mudanças climáticas e de uma transição energética mais justa, né? Em terceiro, que é um tema pouco falado mundialmente, mas que está na frente do pensamento do presidente e que já foi exposto, inclusive, na União Africana, que é de criar, até o final da nossa presidência, na cúpula, em novembro, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E se nós juntamos todos esses três eixos, mudanças climáticas e transição energética, a reforma das instituições com maior participação de decisão dos países em desenvolvimento e a luta global contra a fome e a pobreza, nós estamos falando exatamente de inclusão. Quando foi criado no Brasil, quando nós tivemos a Rio 92, em que foi criado o conceito do desenvolvimento sustentável, muita gente até hoje ainda pensa que desenvolvimento sustentável é a preservação do meio ambiente. Sim, é preservação do meio ambiente, mas não é só. É um tripé. É preservação do meio ambiente, é desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, o que quer dizer inclusão, né? Esse fórum, com seus temas muito genéricos, na realidade, tratam basicamente disso. Arquitetos e urbanistas, quando trabalham, pensam no quê? No bem-estar das pessoas, como as pessoas vão morar melhor, vão viver melhor no ambiente em que se encontram, não é? E essa ideia de viver melhor não pode não falar de centros urbanos. No Brasil, 85% das pessoas vivem em centros urbanos. E com toda essa evolução que eu falei agora, que falaram meus predecessores, nós temos que ter esse olhar de inclusão, de bem-estar das pessoas, de pensar em como essas novas tecnologias podem ajudar a essa inclusão digital e a essa inclusão do bem-estar geral das pessoas. Aqui em Brasília é um exemplo, enfim, único, não só por ser, como foi dito, a única cidade globalmente que é patrimônio da humanidade da Unesco. Outras cidades têm partes da cidade que são patrimônio cultural ou patrimônio de outras formas da Unesco, mas realmente Brasília é única nesse sentido. E Brasília é um exemplo vivo de que a gente pode alterar o nosso meio ambiente, né? Brasília surgiu do nada e é o que nós vemos hoje. Inclusive, criando novas áreas. Eu mesmo me surpreendi quando eu fui visitar uma das vinícolas que criaram a Vinícola Brasília. Hoje, Brasília é produtora de vinhos. Hoje, Brasília é produtora de café, fora outros agros. Tudo isso para dizer que, aqui no Itamaraty, nós não podemos esquecer também de uma pessoa que dá nome ao auditório onde vocês estão. Houve várias pessoas, além do Oscar Niemeyer, que contribuíram para a criação, para a construção do Palácio Itamaraty, como o Burle Marx, como o Atos Bucão, como vários outros arquitetos que participaram, mas eu não poderia deixar de mencionar o embaixador Vladimir Murtinho, que dá nome a esse auditório. O embaixador Vladimir Murtinho era o chefe do Departamento Cultural do Itamaraty, à época da criação do Palácio Itamaraty, e foi ele quem, com Oscar Niemeyer, fez com que esse palácio, até hoje, pudesse ser usado da forma como nós, diplomatas, usamos o Itamaraty, como apresentamos não só o Palácio Itamaraty, mas o Brasil para o mundo, para todos os eventos internacionais que vêm aqui. Vocês vão ter oportunidade agora, já estou terminando, não faz ser 1h30, de ver ou rever, para quem já esteve aqui, a maravilha que é o Palácio Itamaraty, não só em termos arquitetônicos, era o maior vão livre do mundo até a sua construção, e além, muitos anos depois, mas todo o trabalho de decoração, juntando o passado brasileiro, sobretudo colonial, com os móveis coloniais, com a modernidade, com o que o Brasil queria do futuro, com grandes expoentes
artistas do nosso modernismo e até os anos 70, como Madame Bumab, como Tomiotaki, e vocês verão, quem não conhece ainda, as grandes pinturas do mestre Portinari e também a escultora Maria Martins. São apenas alguns exemplos, eu espero que vocês gostem muito, apreciem ou reapreciem a beleza que é o Palácio Itamaraty, essa joia do nosso arquiteto e humanista Oscar Niemeyer. Muito obrigado. Agradecendo também a presença do diretor da gloriosa Escola de Música de Brasília, professor Davidson de Souza. Um aplauso à nossa escola. Obrigado, professor Davidson. Assim, anunciamos que está encerrada esta cerimônia e nós gostaríamos, em nome da comissão organizadora, convidá-los a participarem do coquetel, que será servido no terraço do belíssimo Palácio Itamaraty, projeto, como disse o embaixador, do nosso querido Oscar Niemeyer. Tenham todos uma ótima tarde, noite, enfim. Obrigado pela presença.